difícil, triste, mas nós confiamos em Ti, porque Tu és a nossa luz, e essa luz nós seguimos todos os dias, que é Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, as famílias que estão em casa, que Tu, Deus, esteja abençoando aqueles que estão tristes, aqueles que estão enlutados, como as famílias dos pastores, Senhor, que partiu para a eternidade. Que Tu, Deus, tome conta dessas famílias, dá força, dá coragem, dá alegria em saber que eles estão, Senhor, junto a Ti. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui para fazer com que a palavra de Deus chegue até a Tua casa. Abençoa ricamente, abençoa o pastor, abençoa a mensagem. Eu te oro em nome de Jesus. Amém. Vamos entoar o hino 264. Envolvido em densas trevas, almejava a luz do céu, bem sentindo meus pecados, minha condição de réu. Ó meu mestre poderoso, forte, eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor. Meus talentos tenho gasto, tuas leis eu desprezei, mas se tu comigo fores, teu prazer eu cumprirei. Ó meu mestre poderoso, forte, eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, meu Senhor. Nos teus braços bem seguro, guarda-me, meu bom Jesus, na vereda justa e santa, que me leva ao céu de luz. Ó meu mestre poderoso, forte, eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, meu Senhor. Amém? Salmo 91, nós vamos estar lendo nesse momento. É um salmo que nos conforta, é a segurança daqueles que se acolhem em Deus. Vivemos em momentos difíceis, mas a palavra de Deus nos dá segurança de estarmos firmes com o Senhor. Diz o versículo 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás, e a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voe de dia,
nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do ímpio. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés o leão, o jovem e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também eu livrá-lo-ei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Dele retirarei e glorificarei, dela retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Esta palavra é uma palavra de segurança. Se nós habitarmos no esconderijo do Altíssimo, nós teremos segurança e nós descansaremos à sombra do Onipotente. Ele nos guarda, nos protege. Muitas pessoas estão com medo, estão tristes, estão apavorados com o que está acontecendo. Mas Deus sabe todas as coisas, Ele é o nosso Deus e Ele prometeu estar conosco e Ele está conosco. A promessa dEle não falha. Então, a tua palavra, no versículo 2, diz, direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Isso que nós precisamos, confiar no Senhor, saber que Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio. E nós somos gratos a Deus por tudo isto, porque a tua palavra nos fala grandemente. Muito bem, convido o pastor para a oração intercessória nesse momento. Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para mais um culto de adoração ao nosso Deus, um culto online, um culto onde nós prestamos a nossa adoração ao Senhor, mas apresentamos também os nossos pedidos e as nossas necessidades. Quero lembrar aqui, trazer aqui um aviso para alguns irmãos a respeito do pastor Cícero Robério. Nós estávamos orando como igreja pela saúde dele, conversei com ele ainda na segunda-feira, ele estava em casa, mas ele teve que ser internado nesses últimos dias. E hoje, por volta do meio-dia, ele foi promovido às mansões celestiais. Então vamos lembrar em nossas orações, pastor Cícero Robério, tinha aí cerca de 34 anos, 3 filhos, e pastor Reginaldo esteve com o irmão Estevão dando ali uma assistência. Então vamos orar por esta família, que Deus venha dar o conforto e sustentar. Pela manhã também avisamos a respeito do pastor Josué, pela sua partida, estávamos orando também como igreja, e foi entubado nos últimos dias, sem ter uma alteração, nem febre, nem melhora, nem piora, mas no entanto também por volta das 3 horas da manhã, ele foi promovido às mansões celestiais. Então, deixou aí por detrás aí um grande testemunho, uma fidelidade ao Senhor, o amor à obra do Senhor. Igreja, o trabalho, o desafio, lá mesmo da igreja podemos contar aí sobre pastores que estão hoje no ministério, tiveram uma influência direta do pastor Josué.
é esse que vos fala, pastor Joel, pastor José Luiz, pastor José Carlos da Cruz, pastor Fernando, que está em Joinville, e por sinal lá em Joinville, pastor Fernando está trabalhando com o pastor Edgar, que também saiu da igreja de Cidade Ademar. Então ele influenciou muitas vidas, ele descansa no Senhor, não tem mais dores. E eu estava aqui imaginando quantas pessoas que já partiram para a eternidade e que foram resultado direto do ministério dele, da pregação, estão ambos se alegrando primeiro no Senhor, na presença do Senhor, e agora estão juntos novamente e para todo sempre. Então vamos orar pela família, lembrar a irmã Sinira, a Marta, a Beth, também com a saúde, estão ainda em tratamento da Covid, lembrar também a filha que está na Alemanha, a Patrícia, a Esther, as duas netas, Sandra e Mônica, e demais parentes, né? Devido à Covid, a situação também não será ali um velório aberto a todos, mas sim uma limitação, tal qual será o velório do pastor Cícero Robério, que anteriormente ele esteve lá em Cornélio Procópio, onde foi ordenado, e veio para Embu das Artes, onde estava servindo o Senhor. E vamos lembrar nossas orações ainda. A irmã Vanessa, ela agradece a Deus, porque com a mudança desse tratamento, pelo fato de não fazer a cirurgia agora, a medicação mais cara, ela ganhou do médico, que está dando o tratamento a ela. Então ela agradece e continuemos orando por ela e pelo Jean. Vamos lembrar em nossas orações também o irmão José Luiz, está internado, também estava em tratamento, está em tratamento da Covid, e ontem ele conseguiu aí um leito, está internado, conseguiu falar com a esposa por vídeo, está dependendo do oxigênio para a respiração, e vamos orar para que progrida, né, e que tenhamos aí boas notícias em breve. Irmã Consolação está com o cunhado dela internado também. Então temos vários pedidos, e eu devo dizer, né, é claro que isso vai nos impactando por um lado, mas Deus ele tem trabalhado, ele está agindo, né? Pastor Eli Beck, estávamos orando, internado lá na Baixada Santista. Recebi 2 vídeos, ele saindo do hospital, e depois ele mesmo gravou uma parte de um vídeo, a filha leu uma carta, e ele agradecendo as orações, mas a esposa dele segue internada. Vamos orar pela esposa dele, a Marta. Pastor Edivaldo Cano, também estamos orando por ele, por sua esposa. Pastor Daniel, que estava entubado, já não está mais entubado, né? Então vamos louvar a Deus pelo progresso e continuar orando pela plena recuperação. E orar pela igreja, pela obra do Senhor. O trabalho, ele continua. Estamos em pandemia, mas devemos servir o Senhor com confiança. E nós vamos ter agora esse momento de oração, lembrando aqui pedidos que podem estar entrando aqui neste momento, que Deus também possa dar a resposta e suprir cada uma das necessidades, né? Pedido do nosso irmão, há um pedido aqui também do nosso irmão, passou para trás, Godoy, né? Nós vamos lembrar em nossas orações também. Então convido você a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos, para que possamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos, ó Pai. É o teu povo espalhado, podemos dizer por toda a face da terra. É o teu povo que se une, que se reúne à distância, mas se une através do teu Espírito para apresentar a Ti a nossa gratidão pela proteção, pela saúde, pela vida eterna, pela liberdade de adorá-lo, de servi-lo. E também nós louvamos a Ti porque o Senhor é um Deus consolador, é um Deus que conforta os nossos corações. Queremos neste momento, ó Pai, apresentar ao Senhor esses pedidos que nós citamos. Que o Senhor venha realmente confortar os corações que estão abatidos, os corações que estão enlutados. Oro pela a viúva Aline do pastor Cícero, seus filhos, pela irmã Sinira, pela Beth, Patrícia, Esther, Marta,
pela Mônica, pela Sandra, que o Senhor esteja confortando a cada um desses corações. Temos aqui a alegria, como eu dizia pela manhã, de termos tido o privilégio de estarmos ali próximo do pastor e o ministério que ele exerceu durante esses anos e ter recebido uma influência desse ministério. E rogamos a Tua graça, ó Pai, sobre aqueles que estão enlutados. Sabemos que Tu és o Deus de toda consolação. Então, ó Pai, conforte a cada um desses corações. Eu oro neste momento também, Pai querido, pelos outros pedidos que temos em nossa lista. Pastor Daniel, a Marta, esposa do pastor Eli ainda, até ter esta plena recuperação, pastor Edivaldo Cano e sua esposa. Oro também pelo nosso irmão José Luiz, oro pela irmã Vanessa, o Jean, e pelo irmão da nossa irmã Eliette, irmão da irmã Alice. A lista ela é grande, mas sabemos que o Teu poder é bem maior. Teu poder também é grande, Senhor, para sustentar, para amparar. Quero orar também neste momento por aqueles que estão ansiosos, amedrontados, depressivos e angustiados, que lancem sobre Ti toda ansiedade, confiando que o Senhor realmente cuida de nós. Oro pelo pedido do nosso irmão Godoy, que o Senhor também venha agir nesta situação com a Tua mão poderosa. Oramos também pela irmã Maria José, pela filha, que também da mesma maneira venha ampará-las, assim como tem cuidado do irmão José Luiz. Oramos também pela obra missionária. Levante, ó Deus, mais obreiros para a Tua seara, pregadores da Tua palavra para servi-lo fielmente. Oro pelos irmãos, por aqueles que estão desempregados. Não há um tempo difícil demais para que o Senhor venha suprir essa necessidade. Abra, Senhor, uma porta de trabalho, abençoe a vida daqueles que estão também, Senhor, trabalhando, os profissionais autônomos que necessitam também, ó Pai, de sabedoria. Lhes ajude a obter o sustento para ganhar o pão de cada dia. Queremos louvar também, ó Deus, com gratidão, pelo irmão Luiz Walter, que teve alta esta semana, está em casa com coração grato. Então nós temos visto os poderosos feitos do Senhor. Sim, ainda que haja um momento muito difícil para toda a humanidade, nós temos visto ainda a Sua graça. E certamente é a Tua graça, é a Tua misericórdia a causa de não sermos consumidos. Colocamos esses pedidos diante do Senhor, os pedidos que estão sendo compartilhados também, porque nós cremos no Teu poder, e que o Senhor venha falar ao nosso coração, receber a nossa adoração. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Eu vou cantar um hino, depois em seguida vamos ouvir a mensagem do pastor nesta noite. Deus enviou Teu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que minha vida está nas
nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Amém. Amém, meus queridos irmãos, pelo louvor, e nós teremos agora um tempo de meditação na palavra do nosso Deus. E eu quero convidar você que tem a sua Bíblia consigo, ou talvez aí pelo seu tablet, celular, que abra a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 4, versículo de número 14. Esther, capítulo 4, versículo de número 14, ou melhor, eu vou ler o versículo 13 e 14. Esther, capítulo 4, versículos de número 13 e 14. Logo após a leitura, vou ter mais uma palavra de oração. Lembrar em oração nosso irmão Edson, que também disse que testou positivo para a Covid, está pedindo oração, nós vamos lembrar em nossas orações. Esther, capítulo 4, versos 13 e 14, diz a palavra do Senhor: Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: Não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino? Quero falar sobre o tema Sirva a Deus nesse tempo. Sirva a Deus nesse tempo. Oremos. Querido Deus, mais uma vez, dependemos do Teu Espírito e temos a confiança que hás de, através do Teu Espírito, nos conduzir em sabedoria através da meditação na Tua Palavra. Que ela venha de encontro a cada coração e a necessidade de cada coração. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Sirva a Deus nesse tempo. Falamos um pouco a respeito da vida e ministério do pastor Josué. Ele partiu, um ministério longínquo, longo, e não há sombra de dúvida, mediante os resultados, o fruto, o agir, e quem pode acompanhar mais de perto, pode enxergar isso de uma maneira até mais ampla. Mas também podemos olhar agora a vida do pastor Cícero Robério. 2 pastores chamados no período de 24 horas. Um com um ministério longo, outro ministério mais curto. Isso me faz lembrar o que um pregador já idoso do país de Gales, Stuart Olliott, afirmou certa vez.
o que é importante não é tanto o tempo de vida que você tem, mas a maneira como você serve ao Senhor. Como você tem servido ao Senhor. E eu creio que esse pensamento, esse título, ele é bem ideal. Olhar para esta situação que nós encontramos aqui no livro de Esther, nos faz pensar exatamente nisso. Temos que servir ao Senhor. O povo de Judá estava num momento muito difícil, muito complicado. Estavam à beira de sofrer aí uma destruição plena. Tudo pela perseguição de um homem mau. Mas estava ali Esther, tão próxima do rei, e poderia ser usada de maneira poderosa pelo Senhor, como foi, mas a princípio nós percebemos que ela teve um certo receio de ouvir os conselhos, de tomar a decisão certa. E aí vem de maneira adequada as palavras de Mardoqueu. Não sei se vocês prestaram atenção nestas palavras. Versículo de número 13, Mardoqueu, ele diz a Esther, ele diz o seguinte: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Eu creio que é uma palavra tão adequada que nós precisamos também pensar de vez em quando. Nós não devemos nos omitir jamais diante da responsabilidade que temos como povo de Deus de pregar o Evangelho a toda criatura, de sermos uma testemunha fiel, de falarmos do amor de Deus àqueles que estão perdidos. E aqui nós vemos que esta palavra, de alguma maneira, nos parece que Esther, ela pensou: eu vou ficar calada no meu canto, porque se eu abrir a boca, eu também corro risco. Mas Mardoqueu lembra ela: não pense que você vai escapar sozinha. Ele está chamando a ela a responsabilidade que ela tinha. E aí no versículo 14 diz: porque se você se calar nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. O que ele está dizendo é exatamente isso: o propósito do Senhor sempre será cumprido. Mas o que nós percebemos é que nesse plano divino, Ele quer usar a minha vida, Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar tantas outras vidas, mas Ele deixa que o livre-arbítrio trabalhe em nosso coração. Ele chama o homem, e quando eu digo homem, Ele chama o homem, a mulher, para servi-lo, o jovem, o adolescente. Mas cabe ao jovem dizer sim, ao adolescente dizer sim. Cabe a cada um de nós respondermos com sim. Mas de qualquer maneira o propósito do Senhor sempre será executado. E aqui ele diz que se ela se calasse, socorro viria de outra parte para os judeus. Mas ele diz: mas tu e a casa de teu pai perecereis. É algo para nós pensarmos. Está dizendo que a princípio ela compreende que se calar, se ausentar, se omitir, seria uma possibilidade de ela viver de maneira segura e tranquila. Mas aqui nós vemos que se ela se calasse, Deus iria levantar alguém, mas ela sofreria a consequência da sua desobediência. E aí nós vemos a parte final deste versículo 14 dizendo: e quem sabe se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Eu quero que você pense, aí onde você se encontra, na sua casa, trabalho, não sei aonde você está acompanhando essa transmissão, e pensando em cima desse tempo, sirva a Deus nesse tempo. É muito importante nós compreendermos o que está escrito aqui na palavra do Senhor. A pergunta para Esther é: quem sabe se para esse tempo fostes levantado para servir? Para servir. Aqui? Ok. Então, quem sabe se para esse tempo
Deus levantou você, nesse tempo de pandemia, para servir ao Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Estamos em um período de pandemia, e eu tenho dito aqui desde o início dessa pandemia, que já se passou aí mais de um ano, e eu tenho dito, é tempo de ser igreja em tempo de pandemia. Passamos mais de um mês pregando a palavra do Senhor e trazendo esta verdade do que nos ensina a palavra de Deus, que através do Espírito nós podemos ter a sabedoria que vem do Senhor para sermos igreja em tempo de pandemia. Você está buscando no Senhor esta sabedoria que vem do alto? Precisamos realmente trabalhar. Temos dito isso repetidamente. Estamos aí numa transmissão online, estamos com a porta fechada, foi prorrogada a data do retorno, mas ainda almas são salvas. Ainda eu encontro pessoas sedentas da palavra, pessoas que querem ser evangelizadas, pessoas que querem ser discipuladas. Esta semana o casal que chegou há pouco tempo aqui e comecei a fazer um discipulado, perguntaram como é que vai ser, vamos ter ou não vamos ter aula? E aí nós tivemos uma aula através de uma plataforma na sexta-feira à tarde. Então, é possível trabalhar, é possível discipular, é possível evangelizar, é possível pregar a palavra, é possível ser bênção nesse tempo. Mas será que o teu coração está igual ao coração de Esther naquele primeiro momento? Naquele primeiro tempo, aonde Esther, ela ficou com medo. Porque o medo faz parte da vida humana. A ansiedade, a angústia. E olha, para ser bem sincero, é o que está acontecendo no momento que nós estamos vivendo, não é verdade? As notícias são tantas. Eu dizia agora há pouco para o irmão Israel, para o irmão Estevão, que até pouco tempo eu até dizia, e nós dizíamos, olha, evite ver notícias ruins, evite ver essas estatísticas, olhe para outra coisa, mas as notícias nesses últimos dias estão vindo pela boca da pessoa que nós conhecemos, de pessoas que estão próximos a nós. Mas é tempo de fazermos o que diz a palavra de Deus, o texto que o irmão Israel leu aqui a princípio. Temos que confiar no Senhor. Temos diversos salmos que apontam para isso. O salmista diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Descanse no Senhor, confie no poder de Deus. De maneira objetiva, nesta mensagem, eu quero realmente reafirmar esse tema, sirva a Deus nesse tempo. E a tua pergunta talvez seja, pastor, como que eu vou servir a Deus nesse tempo? Como é que eu faço para servir a Deus nesse tempo? E eu quero te dizer o seguinte, para servir a Deus nesse tempo é necessário pelo menos 3 coisas. E a primeira coisa necessária para servir a Deus nesse tempo é necessário que você saiba a que família você pertence. Você sabe qual é a sua família? Que família você pertence? Eu sei o meu lar, eu sei que sou filho da falecida Elisete, do Almiro. Eu sei que tenho irmãs. Eu sei que eu tenho uma família mais ampla através de tios e assim por diante. Mas eu sei que faço parte também da família de Deus. Algumas vezes eu falei a respeito daquele garoto que tinha um problema com uma autoaceitação, ele tinha algumas dificuldades, e quando ele ouviu uma palavra pregada em uma igreja, por um pregador que estava de passagem ali, ele sempre saía antes de terminar o culto, mas naquela ocasião ele não conseguiu fazer isso. E ele estava tão prendido àquela mensagem, àquela pregação, que quando ele se deu conta, já tinha encerrado o culto, ele teve que passar pela porta e cumprimentar o pastor da igreja também. E o pastor olhou para ele e falou: ei, e você? É filho de quem? Tentando reconhecer aquele garoto. E aquele garoto ficou sem jeito, porque ele nem conhecia o pai dele. Mas finalmente, o pastor olha para ele e diz: espera aí, já sei, estou me lembrando. Você tem a fisionomia
de ser um dos filhos de Deus. Então nós precisamos, de fato, para servir a Deus esse tempo, nós precisamos saber a qual família nós pertencemos. Olhando para o texto, estava ali Esther com o povo de Israel, com a família de Israel, e estava colocada em uma posição tão importante para servir o Deus de Israel a favor do Deus de Israel. Meu irmão, você é filho do Senhor? Você está nesta família da igreja local, você faz parte desta família invisível, você é um filho de Deus, desta igreja universal que pertence àqueles que são salvos em Cristo Jesus. Mas através da igreja local, desta igreja local, você está aqui para servir ao Senhor. Deus nos coloca exatamente em igrejas locais para que possamos servi-lo de maneira mais ampla. Não se acomode na segurança da sua salvação. Não viva, como eu tenho afirmado muitas vezes, como aquele que já tem o passaporte da salvação, já tem a certeza da segurança da salvação. Você precisa trabalhar para o Senhor que lhe concedeu a salvação. Você está no corpo de Cristo para ser bênção para o corpo com o uso dos seus dons e talentos. Você está na igreja local e deve se ligar a uma igreja local para que possa servir ao Senhor de maneira mais ampla. Cristo está voltando, meus irmãos. Nós olhamos para a situação, para o mundo, e o que nós podemos perceber é que a volta do Senhor Jesus está cada vez mais próxima. Então, saiba a qual família você pertence. Se você está dormindo de braços cruzados, se você não está fazendo absolutamente nada, você está dormindo. Você precisa perceber novamente se você está na fé, se você pertence à família do Senhor Jesus. O pastor Josué, ele partiu. Me pediram para gravar um vídeo, culto de homenagem, sobre o impacto, e eu dizia, mas como em um minuto falar sobre o impacto? Mas são muitas as marcas e o impacto que ele deixa. Não é porque era um primo de segundo grau, mas sim por aquilo que eu vi. E na verdade nunca houve essa situação de colocar o fato de ser parente. Ele nunca facilitou a vida de um parente para uma entrada no ministério, mas sempre esteve pronto a orar, a aconselhar. Mas uma marca enfática na vida ministerial do pastor Josué era o evangelismo, era o evangelho. As pregações, elas vinham de maneira clara para mostrar ao pecador que ele estava perdido e que ele precisava de Jesus. Mas também isto ia além da pregação num púlpito. Bastava ele estar em um hospital, em um comércio, em uma consulta, ele sempre aproveitava o momento para evangelizar. Me lembro uma ocasião que uma pessoa que nós levamos para uma internação em uma casa de recuperação, eu, irmão Arnaldo, que já partiu e está com o Senhor na glória, a igreja deu um apoio, o pastor chegou a ter uma palavra com esta pessoa que já faleceu. Eu me lembro que com um mês de internação ele saiu e passou lá por Cidade Ademar, viu o pastor Josué lá na frente, e o pastor Josué disse que aquela pessoa falou para ele: olha, eu quero dizer o seguinte, eu quero que o Sérgio, Arnaldo e o Senhor me esqueçam, pode me esquecer. O que você diria diante de uma cena dessa? O pastor Josué olhou para aquele jovem na época e falou: você só não pode me impedir de fazer uma coisa, orar por você. E nós vemos que o grande segredo de cumprirmos o propósito do Senhor está na oração. Nós vamos cumprir com o propósito da pregação, do serviço, se nós orarmos mais. E nós precisamos compreender e saber a qual família nós pertencermos e jamais nos acomodarmos na segurança que imaginamos ter. Esther, a rainha, achou que estava segura em estar naquele lar. Não se acomode na sua segurança, não fique na sua zona de conforto, saia dela, amplie as tendas, lance a rede, porque a seara é grande e poucos são os obreiros. Porque o nosso Senhor Jesus está voltando e precisamos fazer a obra do Senhor enquanto é dia. A noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Se nós não cumprirmos com o propósito,
para o qual nós fomos criados e estamos inseridos na família do Senhor, nós vamos perder galardões. Se você é salvo, não vai perder a salvação, mas perderá galardões. Que alegria é encontrar com o Senhor andando em fidelidade, encontrar-se com o Senhor, servindo o Senhor fielmente. Então eu quero dizer aqui mais uma vez, para servir a Deus nesse tempo, é necessário saber a qual família pertencemos. Se você está ouvindo essa pregação e não tem certeza da salvação, saiba que Jesus é o único caminho. Não há nenhum outro caminho. E na verdade, a palavra de Deus diz que espaçosa, larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à salvação. E são muitos que entram por esse caminho espaçoso. Mas o caminho da salvação é apertado, mas ele passa por uma cruz. E esta cruz onde Jesus derramou o precioso sangue para perdoar os nossos pecados. É necessário confessar Jesus como Senhor e Salvador. É necessário convidá-lo para ser o seu Salvador. É necessário crer que Ele derramou sangue e que esse sangue é suficiente para perdoar os seus pecados. É a única maneira para se ter uma nova vida. Então, para servir a Deus nesse tempo de pandemia, é necessário saber a qual família pertencemos. Mas também é necessário saber que os propósitos do Senhor não podem ser frustrados. Quantas pessoas batendo cabeça. Eu me lembro logo no início da pandemia, quando vem a primeira orientação, fechem as portas da igreja, reúnam-se através de uma transmissão. Havia um pedido, não havia uma ordem, não havia ninguém aí com essa intenção a princípio no governo aqui, mas uma recomendação. E havia algumas pessoas dizendo, a porta do inferno não prevalecerão. Mas espera aí, estamos transmitindo e as portas não prevaleceram. Pessoas se converteram aqui durante a pandemia. Então logo nós voltamos ao culto, pessoas chegaram aqui. As pessoas estão ouvindo o Evangelho porque a palavra de Deus, ela não está presa. E se nós estamos hoje com porta fechada, isso envolve, na verdade, cuidado, zelo, amor. Precisamos ter esse cuidado. Vivemos um tempo difícil, o nosso Deus é um Deus poderoso, mas Ele nos fala que devemos agir com sabedoria. Mas nós precisamos também saber que para servir a Deus nesse tempo, nós temos que saber que os propósitos do Senhor não são frustrados. Por quê? As palavras ditas aqui de Mardoqueu, no versículo 14, diz o seguinte: se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Deus, Ele sempre envia o teu socorro. Lembra o que diz o Salmo: eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aonde você se encontrar, você vai poder olhar para o céu. Você vai poder olhar para o Senhor e sentir o seu cuidado, a sua proteção. Deus envia o socorro de outra parte. É como alguém afirmou que o início da ansiedade é o fim da fé. Como eu falei, o medo, ele vem na nossa vida mais cedo ou mais tarde, mas não podemos ser dominados por ele. Se a ansiedade dominar a nossa vida, nós vamos decretar o fim da nossa fé. Mas quando nós olhamos para a palavra, somos fortalecidos na fé, somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então nós precisamos compreender, seja nesse tempo de pandemia, seja diante da enfermidade, seja diante de uma crise financeira, um problema familiar, vamos confiar no poder de Deus, amém? Vamos confiar no poder de Deus, vamos crer que o nosso Deus é soberano. Eu me lembro quantas vezes eu ouvia o pastor Josué dizer em momentos difíceis, Deus é Deus. E muitas vezes ele queria dizer simplesmente, Deus é um Deus de milagre, afirmava isso muitas vezes. E quantos milagres os seus olhos já vislumbraram nessa vida. Algumas vezes nós precisamos parar, observar e rever aqueles milagres, o poder miraculoso do Senhor em nossas vidas.
E se o Senhor diz isso na sua palavra, como acabamos de afirmar, socorro e livramento virá de outra parte, como é importante nós lembrarmos. Para isto, o Senhor quer usar voluntários. Quem sabe Deus quer usar a sua vida? Você é esse voluntário que o Senhor quer usar, mas falta a sua voluntariedade, falta a sua disposição, falta você apresentar-se diante do Senhor. Lembra-se da multiplicação dos pães, que coisa maravilhosa. O Senhor pergunta aos discípulos e eles não sabem o que fazer. Mas em um dado momento diz, aqui está um garoto, tem 5 pães, 2 peixinhos, mas o que é isso para uma multidão? E a história não nos diz que aquele garoto questionou nada. A história não nos diz que aquele garoto falou, é para o meu pai, para minha mãe, para minha família. De maneira alguma. Mas o que a história diz é que aquele garoto deu. Qual foi o resultado final? Pôde-se recolher 12 cestos cheios. A história não diz, relato bíblico não diz, mas eu fico imaginando que aquele garoto deve ter levado um cesto cheio para casa. O que aquele garoto fez? Foi voluntário. Aquele garoto foi voluntarioso, e Deus ele está buscando pessoas voluntárias nesse tempo. Lembre-se disso, aquilo que acabei de afirmar, o início da ansiedade é o fim da fé, mas o início da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Confie no Senhor. As coisas estão difíceis. Gostaria de dizer que as coisas estariam melhores, mas diante de tudo quanto vier diante dos seus olhos, ouvidos, esses dias, essa semana, as notícias, seja lá de onde vier, ouça a voz do Senhor, amém? Medite na palavra do Senhor, confie no poder do Senhor e saiba que os propósitos do Senhor não podem ser frustrados. Havia um planejamento de oração hoje, movido pela igreja de Cidade Ademar, meio-dia, em prol da saúde do pastor Josué. Mas aprove ao Senhor chamá-lo antes disto. O propósito do Senhor foi cumprido, ou seja, o propósito dele não pode ser frustrado. E hoje ele está com um corpo novo, glorificado. Ele está com o corpo, ele está na presença do Senhor, e o Senhor está aqui para confortar os nossos corações. E nós precisamos crer que esse Senhor também está para trazer o conforto, a orientação sobre as nossas vidas. Vamos confiar no poder de Deus. Primeira coisa que nós afirmamos aqui, para servir a Deus nesse tempo, é necessário saber a qual família pertencemos. Você pertence a uma família. Em primeiro lugar, a família invisível, o reino de Deus, família de Deus, povo nascido, sirva ao Senhor. Através disto, você deve estar em uma igreja local servindo ao Senhor. Sirva ao Senhor nesse tempo de pandemia. Segunda coisa, é preciso saber que os propósitos do Senhor não podem ser frustrados. Mas em terceiro lugar, eu quero dizer que para servir a Deus nesse tempo, é necessário saber que Deus tem um plano específico para cada vida. Deus tem um plano específico para cada vida. E é interessante que para cada situação na história da humanidade, na história do povo de Israel, na história da igreja de Deus, Deus tem levantado pessoas que têm servido fielmente a Ele, pessoas que foram e que são e que estão sendo usadas pelo Senhor. Os planos de Deus, eles não são frustrados, mas Ele tem um plano específico para cada vida. Qual é o plano que Ele tem a desempenhar através da sua vida? Ser uma pessoa de oração? Aprendi isso também com o pastor Josué. Ele sempre falava das irmãs de idade da igreja, pessoas que eram as mantenedoras do ministério dele. E que alegria eu tive quando, trabalhando na congregação da igreja Cidade Ademar, às vezes chegando na igreja, vinha uma senhora e dizia, estou orando. Não imagino o conforto que vinha nas palavras daquelas mulheres. A fidelidade. Alguns são chamados para orar, alguns para evangelizar,
É claro que é uma responsabilidade de todos, mas de maneira especial, Deus qualifica com dons, com maneiras, e dessa maneira essa pessoa pode ser usada poderosamente pelo Senhor. Deus usa outros para cantar, outros da mídia. Esse é um tempo da mídia nas igrejas. Nunca se imaginou que chegaremos a esse ponto. E até esses dias, em um grupo de pastores, um pastor que está voltando para a nossa denominação, ele perguntava: algum pastor pode dar uma dica aí? Precisamos de orientações na transmissão. Olha aí, é ministério sério, importantíssimo. Ou seja, tudo quanto nós empreendemos fazer para o Senhor, tudo quanto nós podemos fazer para o Senhor é importante. E quando nós estivermos no céu, vai ter galardão para todos que mantêm a sua fidelidade. Então saiba que para servir a Deus nesse tempo, você tem que perceber que Deus tem um plano específico para cada vida. Deus tem um plano para agir através da sua vida. A sua vida está nas mãos do Senhor ou está na sua própria mão? Tenho conversado com pessoas, temos que ter o nosso cuidado. Segunda-feira passada, troquei mensagem conversando com o pastor Cícero Robério, e ele falava sobre o que ele estava fazendo a respeito da saúde, o cuidado. Ele estava em casa ainda, provendo o melhor. Mas Deus tinha um outro plano. É o típico caso, a típica situação que ele não partiu porque ele não teve cuidado com a saúde, foi relaxado nesse nível. Mas Deus, ele tem um plano. E eu sei que vai chegar um dia em que o Senhor, se ele não voltar, como é a expectativa da igreja, para sermos arrebatados vivos, ele talvez nos chame. Iremos ao encontro do Senhor através da morte. Mas será que nós vamos chegar lá preparados como cristãos que viveram uma vida íntegra, que serviram ao Senhor da maneira que Ele esperava que nós servíssemos? Lembre-se, há momentos em que Deus nos usa de maneira especial. E para que Ele nos use de maneira especial, a consagração é importante para descobrir o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu ouvi muito isso no passado, de pregadores. Deus nunca chamou alguém que era preguiçoso, alguém que não queria nada com nada. Olhe para a palavra de Deus, os homens estavam trabalhando no campo. Davi tem as suas argumentações também, ele estava trabalhando, apacentando. Deus, ele não chama preguiçoso, mas ele chama aqueles que têm essa disposição de servir. E esse é um tempo que Deus quer encontrar homens e mulheres que mantenham-se fiéis a Ele. Meus irmãos, indo aqui para a conclusão desta mensagem, quero repetir este versículo de número 14. Então, porque se de todo te calares, nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Lembre-se disso. Talvez a sua luta não seja nem a questão da obediência, como houve uma grande ênfase. Talvez você é alguém que tem se mantido fiel, amém. Mas o medo está batendo na porta do teu coração, essa ansiedade. Então é necessário olhar para o Senhor. É necessário olhar então para esse aspecto. Socorro e livramento vem do Senhor. É a palavra. Se é uma palavra direcionada a Esther para assumir a sua posição, é uma palavra que era uma palavra de alívio para o povo de Israel. Deus estava deixando bem claro que Deus sempre enviaria o seu socorro para o seu povo. Olhe para a história. Quando, através da ONU, um brasileiro, Oswaldo Aranha, foi muito usado por Deus para que pudesse prolongar aquela decisão da votação tão importante, para que pudesse convencer liderança de outros países. E o resultado final, Israel tem autorização para voltar para a sua terra. É claro que houve em seguida um grande problema quando os árabes se voltaram contra aquele povo. Mas veio uma vitória miraculosa. E não veio pelo poder do homem, pelo poder próprio de Israel, mas o Senhor veio em defesa. Então, se você está enfrentando uma angústia, um medo,
Saiba disso, olhe para esse versículo, para esse ponto, aonde diz: socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. E saiba, o socorro do Senhor vem também para você que é filho de Deus. O socorro do Senhor vem também para todo aquele que clama o nome do Senhor Jesus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. E nos diz aqui na parte final desse versículo 14, e quem sabe, se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Não estamos no reino de Israel, não pertencemos ao reino de Israel, mas nós estamos aqui como povo de Deus, como a igreja de Deus. E nós estamos aqui, já falei isso diversas vezes. Deus nos colocou nesse tempo de pandemia, nesse ano que nós estamos vivendo, esse 2021, porque Ele pode nos capacitar a ser igreja nesse tempo de pandemia. Através do seu Espírito, Ele pode nos orientar, Ele pode nos fortalecer, Ele pode nos socorrer, mas o que Ele espera de nós? Um coração voluntarioso, um coração consagrado a Deus. E eu quero concluir aqui dizendo exatamente isso: a consagração é importante para que você seja usado por Deus em tempo difícil. Já falamos muito, repetimos muito sobre essa consagração, que envolve uma vida de confissão de pecados diariamente, confissões sinceras, e uma disposição de virar as costas para o pecado e voltar-se para o Senhor, ao serviço do Senhor. Envolve uma vida de leitura e obediência à palavra de Deus. Envolve uma vida de oração. É dessa maneira que temos uma vida consagrada. Consagração é importante para sermos usados em tempos difíceis. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam desta verdade. Como alguém afirmou, sem fé, o passado não tem significado. O presente não tem encanto e o futuro não tem esperança. Como está o seu futuro? Sem esperança? Analise como está a sua fé. Sem fé, o passado não tem significado. O presente não tem encanto e o futuro não tem esperança. Que olhemos para o Senhor Jesus, que Ele seja realmente o autor e consumador da nossa fé. Que possamos realmente partir daqui com confiança. Eu não sei o que nos espera, o arrebatamento ou o encontro com o Senhor. Eu não sei se Ele vai nos chamar. Eu não sei se vamos encontrar o Senhor através da morte aqui. Mas eu sei, eu tenho esta certeza que um dia estarei na presença do Senhor. E nós precisamos ter esta certeza, mas ter a confiança que estamos também trabalhando a serviço do Senhor, com grande alegria, com grande zelo, com grande fidelidade. Façamos a obra do Senhor enquanto é dia. A noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Estamos aqui vivendo um tempo muito difícil para a Igreja de Deus. Eu já falei isto aqui, que alguns anos atrás, quando conversava com o pastor a respeito da ordenação, a respeito do pedido que havia chegado, a grande pergunta que ele me fez foi: e você? O que você acha disso? E depois que ele ouviu o meu posicionamento, ele falou: eu tenho dó de vocês que estão começando no ministério agora. Porque ele dizia sobre esse tempo difícil que nós vivemos, esse tempo complicado. É aquele dia que Paulo afirma na palavra que os homens serão amantes de si mesmos, rebeldes, desobedientes a pais e mães. É o caos, é o tempo do fim. E se há uma alegria que nós podemos ter, é esta convicção de poder dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele está voltando. E se você está longe, volte-se para Ele antes, amém? E muitos estão longe do Senhor. Estão unidos em uma igreja local, mas o coração está tão longe. Já não ouve a voz do Senhor, já não tem mais aquela emoção do início, aquela paz, aquela calma. Uma semana tão difícil, atribulada, corrida,
E eu estava aqui ontem no culto dos jovens, só louvor. Que alegria, um tempo de refrigério, um oásis. Esta semana eu tive que fazer o funeral da irmã Josefa, partiu. E uma irmã que sempre demonstrou alegria de ter se convertido. E ela dizia, eu agradeço. Chegou aqui através da irmã Consolação, do irmão Silvio, se converteu, sozinha, única da família, que tomou essa decisão. E ela dizia, eu agradeço por conhecer a igreja, por ter conhecido a Cristo. Domingo passado pela manhã, mandou um áudio com a voz fraquinha, expectativa de uma cirurgia na segunda, já tinha vencido a Covid, precisava da cirurgia do coração, e ela falou, eu tenho fé em Deus, que vou sair dessa, que logo, logo vai vir esse descanso, porque eu creio em Cristo. Ela repetiu 2 vezes essa palavra. Mas o que me impactou também foi a família dela. A preocupação de fazer tudo de acordo com a fé dela. O culto, o louvor, o ambiente de velório. E as filhas que falaram para mim, olha, obrigado por fazerem parte da vida da minha mãe nesses últimos momentos. A minha mãe amava essa comunidade. E aí eu pergunto, será que você está no centro da vontade de Deus? Talvez você esteja ligado à igreja local, mas a pergunta é, você ama essa igreja local? Olha a resposta, olha o testemunho que a irmã Josefa deixou. Que deixemos um testemunho glorioso, que deixemos um testemunho maravilhoso, que honremos o Senhor com a nossa vida, amém? A noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Façamos a obra do Senhor. Nos vistamos da arma da luz. Esta é a minha oração. E eu quero neste momento orar pela sua vida. Orar por você que está acompanhando essa transmissão. Orar por você que está tomando uma decisão. Orar por você que está enfrentando uma dificuldade, o medo, a ansiedade. Que você possa voltar os olhos para Cristo. E saiba de uma coisa, Satanás quer que você fique abatido, triste, ansioso, amedrontado. Porque dessa maneira você não pode trabalhar, você não pode orar por ninguém, você não pode dar um testemunho, você não pode servir, como eu tenho afirmado. É tempo de trabalhar, vamos trabalhar. Olhe para o Senhor Jesus, coloque diante do Senhor os seus medos. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, diz o Senhor Jesus. Leve até o trono de graça os seus medos e as suas ansiedades. E aí você vai perceber que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. É um tempo em que nós choramos, perda de um ente querido, perda de pessoas que nos marcam, porque somos humanos. É a tristeza, é o choro da saudade, são as recordações que vão chegando em nossa mente, mas nós sabemos que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o nosso descanso, é o nosso regozijo. Vamos orar neste momento. Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ama. E por esse amor tão grandioso, Teu Filho Jesus morreu por nós, para a remissão dos nossos pecados. Somos gratos a Ti, Senhor, porque Tu és um Deus que cuida de nós, um Deus que tem sempre o melhor, mas muitas vezes a dureza do nosso coração aponta, direciona as nossas vidas para suprir o nosso eu, o nosso ego, a nossa vontade. Quero orar, Senhor, pela minha vida, pela vida daqueles que são tocados pela Tua palavra neste momento. Somos susceptíveis, assim como Esther, a preocupar com a nossa segurança, com o nosso mundinho. Mas, Senhor, o dia da Tua vinda está se aproximando. O dia do encontro com a morte está se aproximando para tantos. E para alguns serão de fato a morte eterna, separação eterna. Quantos não estão destinados a esta vida eterna que é maravilhosa? Temos uma responsabilidade aqui, Senhor, de pregar, de evangelizar, de servir.
nos ajude, Pai de amor, a fazer aquilo que esperas que nós façamos. Oro neste momento por nossos irmãos, amigos, são tantos, enfrentando a depressão, a angústia, o medo. Mas diz a Tua palavra que o amor lança fora o medo. E nós que estamos em Cristo, já estamos nesse amor tão grandioso, que nos amou de uma maneira especial, nos dando uma nova vida. E precisamos levar esse amor adiante. Mova o coração do Teu povo, que sirvam ao Senhor, que testemunhem de Ti, que tenham coragem de mandar uma mensagem de esperança ao perdido, porque o tempo está passando. Aqueles que já passaram da juventude sabem bem o que é isto. Ontem éramos criança, numa expectativa de chegar a uma fase jovem, adulta. E hoje nós vimos que de fato a nossa vida passa como vapor. Precisamos servi-lo. Pai, mova o coração da Tua igreja e abençoe a vida desses irmãos que estão consagrando as suas vidas. Esses irmãos que estão dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, para que terminemos firmes no Senhor, como aquele soldado que enfrenta uma batalha, mas mesmo ferido, tem os olhos voltados para o Senhor. Nos ajude a cumprir com o seu propósito. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? É isso. Vamos confiar no Senhor, amém? É necessário, é importante. É um tempo muito difícil, mas o soldado, ele não se prepara para deitar debaixo de uma rede, para ter em suas mãos um coco com canudo e beber aquela água refrescante. Ele se prepara para enfrentar a adversidade da batalha. E nós estamos aqui. A ilustração da Bíblia, ela trata exatamente disso. Somos soldados de Cristo. E a armadura está lá em Efésios capítulo 6. E diz que temos que tomar de toda a armadura, não apenas uma parte, porque ela é necessária. Amém? Então vamos orar com confiança. É um peso no coração, como eu dizia, é uma dor, a saudade, mas Deus, Ele tem nos fortalecido, nos revestido de graça. Sabemos que servos de Deus, amigos, parentes estão partindo, mas eu fiquei imaginando uma das coisas maravilhosas. Fico imaginando o encontro que o pastor teve, os pastores tiveram com o Cristo na glória. Mas olha, há muitas pessoas que o pastor está revendo lá no céu. Me lembro de um garotinho que faleceu atropelado quando eu era novo, Marquinho, era lá da igreja. Encontrou com o Marquinho, encontrou com minha mãe, encontrou com tantas outras pessoas. Então, é algo maravilhoso. Há uma letra de Asaf Borba que diz sobre essa chegada no céu, né? E a letra diz: quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E perguntarão a uma voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E a resposta vai ser: foi graça, superabundante graça. Foi só pela graça de Jesus eu venci e cheguei aqui. Irmã Josefa chegou pela graça. Pastor Josué, pela graça. Pastor Robério, pela graça. Tantos outros pela graça. Mas há pessoas ao nosso lado, na nossa família. Dizia pela manhã, 2 primos estavam no hospital. Um já partiu, tem outro no hospital ainda. E somente a graça de Jesus pode nos conduzir à eternidade. Que confiemos no poder do Senhor, amém? E vamos orar
por aqueles que necessitam das nossas orações. Minha gratidão aos irmãos, amigos que acompanharam essa transmissão. Estamos trabalhando, minha gratidão à equipe, se desdobrando no aprendizado, né? Nós temos hoje a pessoa mais especializada, né, que vai trazer o treinamento, mas conduziram bem aí, amém por isso, né? Pensando o quê, né? Estão pensando que somos o quê aqui? Então a equipe da transmissão está aí, tem lutado arduamente, meus irmãos, ore pela equipe. É uma luta que vem há meses aí. Ajuste de som, equipamento, trabalho, não é? Bem como os irmãos que estão trabalhando incansavelmente. Orem e vamos fazer o melhor. Deus espera que sejamos uma igreja que reflita a glória de Cristo. Amém? Então, vamos encerrar o culto desta noite, encerrar a transmissão, e eu rogo as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão gloriosa com teu Santo Espírito, conosco permaneça e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo encontro.